Nos sentimos de veras honrados pelo Senhor em estarmos aqui mais uma vez e queremos agradecer ao pastor Messias, sua família, toda a liderança dessa igreja, a equipe que compõe, não é, a linha de frente desta obra, nossa gratidão. Queremos parabenizar a equipe de louvor que está indo muito bem, parabéns. Que Deus continue usando vocês para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém? Me sinto de veras honrado nesta manhã, principalmente porque deu para perceber que Deus está movendo o nosso coração. Deus está falando, está trazendo o nosso coração para os santos dos santos, né, irmão? Vamos mesmo sentar-nos, abrir a palavra de Deus, por favor. 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, o versículo 9 e o versículo 10. 1 Crônicas, 28, 9 e 10. Todo mundo encontrou? Nos diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Amém? Vamos dizer juntos essa frase: Deus me escolheu para conhecê-lo e para edificar a sua casa. Vamos repetir e guardar. Deus me escolheu para conhecê-lo e para edificar a sua casa. Amém, Jesus. Amados, Davi, o rei, o escolhido de Deus, ele aprendeu a andar com Deus logo cedo. Não tinha sacerdote que o ensinasse lá no campo. E nem seu pai talvez lhe deu tudo quanto ele precisava captar, ouvir. Mas Davi começou a ter experiências profundas com Deus lá no campo, quando cuidava do rebanho. Ele aprendeu a ser pastor, ele aprendeu a defender suas ovelhas, ele aprendeu a defender porque acreditava que Deus o entregou para ele cuidar, para ele proteger, para ele livrar. E desta forma começou a ter experiências com Deus através do campo, através da profissão, através da ausência de auditório, através de aplauso, através de, digamos assim, de algo extraordinário, na simplicidade lá dentro do mato. Talvez a luz das estrelas, da lua, o Espírito do Senhor utilizou a natureza para trazer inspiração da grandeza dele. E foi ali que Davi começou na inspiração do Espírito, a adorar a Deus e oferecer-lhe os salmos, número 72 salmos, que ele redigiu, oferecendo ao Senhor. E em tudo isso estava o fundamento para a caminhada de um homem que Deus tinha um plano. E essa escolha de Deus levou Davi muito longe, mesmo que ele não percebia. As coisas, como sempre ocorrem conosco, as etapas da vida vão se desenvolvendo progressivamente. Deus não revela tudo de uma vez, nós vamos dando passo de fé, de obediência, e o Espírito do Senhor vai mostrando o caminho que devamos andar. E nós, então, vemos de uma maneira bem sucinta, que eu estou muito preocupado com a hora, que eu falo demais,
Eu estou pedindo ao meu filho para me ajudar aí. Então, Davi chegou ao trono a primeira vez, ele foi para o exército. A propósito era abençoar seus irmãos, levando alguma coisa a pedido do seu pai. Chegando ali, viu um desafio. Davi era um homem de desafio. E ele viu um homem de quase 3 metros, em que todos os soldados de Israel o temiam e se afastavam, e ele dizia: quem é aí o homem aqui que vem lutar comigo? E Davi, enquanto os homens olhavam para o tamanho do gigante, Davi percebeu claramente que ele era um homem sem aliança com Deus. Apenas um incircunciso. Um incircunciso ousado, soberbo, orgulhoso, experimentado em guerra, mas não conhecia o Deus de Davi. E por isso Davi o desafiou e disse: quem é esse incircunciso filisteu? Para desafiar o exército do Deus vivo. Irmão, Deus está esperando em nós sempre ousadia espiritual. Para termos ousadia espiritual é necessário conhecê-lo, porque não é da carne, não é da mente, não é dos braços, não são dos braços, não, é do Senhor que vem a destreza. Como disse Abacuque, ele me faz andar altaneiramente, ele faz nos meus pés como das servas, das corças, não é? E não me deixará cabisbaixo, envergonhado. E todos nós sabemos que Davi foi de encontro ao gigante com uma pedra, uma funda, coisa simples. Era o que ele sabia e era o que Deus ia usar. E o Senhor, então, fez com que aquela pedra alcançasse a parte mina do corpo, a testa, e fez com que o homem, aquele grande homem, caísse prostrado, e a própria espada dele serviu para ele matar. Então, o que entendemos logo nisso? Não é pela sua, minha, nossa capacidade. Nosso QI elevado, nossa maneira fácil de comunicar-se e a nosso sorriso. Não é por isso, mas é algo que há dentro de nós chamado unção de Deus. Deus te escolheu. Diga para o seu irmão: Deus te escolheu. A diferença está aí. Você tem que ser diferente porque Deus te escolheu. Então, nós vemos a história de Davi de uma maneira bem sucinta. Sabemos que Davi foi para o palácio, houve uma carência no palácio. O que era? Demônio na cuca do rei Saul. Então, procurou-se um homem que tocava bem. E lá vai Davi, o homem sisudo, baixinho, talvez quando entrou no palácio, para tocar harpa, tinha 17, 18 anos. E o toque de Davi trazia glória para o palácio. O toque e o louvor de Davi fazia com que Satanás não pudesse existir. O toque de Davi trazia paz para o palácio. Primeiro contato, caiu na graça de Saul. E nós sabemos que logo em seguida houve o casamento dele com a filha de Saul. Era seu sogro. Mas quando o homem foi chamado para entrar nas fileiras, agora a coisa começa a mudar. Primeiro, o ciúme, a inveja começou a se destacar. Não só dos que estavam em torno dele, mas principalmente pelo rei. E aquele homem que antes parecia um galardoador, um abençoador, agora queria matá-lo, fazendo plano de morte. E todos nós sabemos que em todas essas coisas Deus estava trabalhando. Diga amém. Não entendemos muitas vezes o trabalhar de Deus. Deus levanta a pessoa para ter inveja da gente. Permite. Não é porque ele é assim. Porque ele só quer ser assim. Ela só quer se apresentar. Olha, cuidado. Escolhido tem dono. Escolhidos, só Deus sabe trabalhar com ele. E acontece que Davi teve que ir lá para as furnas da terra. E Deus lhe deu o primeiro rebanho. O rebanho de Davi, meu irmão, era constituído de homem amargurado, endividado, revoltado, coração cheio de ira, cheio de ódio. E o pior, o quadro negro. Havia algum quadro negro? Não. Como ensinar
Não tinha luz de vela, não tinha nada disso. Como agora ensinar e pastorear um rebanho desse, todo angustiado? Deus entregou um rebanho. Diga, Deus me entregou um rebanho. Ele não está pronto, ele vai ser ovelha ainda. Porque o que tinha de bode naquele rebanho era demais. Tudo bode. Agora Deus é o Deus que transforma a bode em ovelha, né? E aí começou a trabalhar de Jeová. Trabalhar através de Davi, trazendo a paz, a compreensão, o perdão. Trabalhando em quê? No caráter. No caráter de homens que eram anteriormente endividados, revoltados, para acalmar o ânimo, para fazê-lo entender. E esses homens tornaram-se os maiores amigos e líderes do futuro exército de Davi. A ponto que 3 deles rompeu com a guarnição filisteia e foi buscar um copo d'água, porque estava tão perto do rei Davi, que sabia que ele queria a água do poço lá de Belém. Amém? Está andando perto dele? Filhos estão perto dos pais a ponto de saber o que ele gosta, o que eles desejam? Ou nosso relacionamento é tapinhas, brincadeiras, mas nós não conhecemos quem é você? Aqueles 3 tinham tanta ousadia e coragem, mas também tinha gratidão. Eu vou. Romperam, e Deus foi com eles, tornaram-se os 3 heróis, que estavam no número da galeria dos 33 que eram heróis de guerra. Um só matou 800, diga amém. Só Deus. Então aqui está. Não é o que eu quero, nem o que eu penso, nem você. Alguém no trono está controlando. As águas tumultuosas, os ventos contrários, alegrias e tristezas, desesperos, frustrações, muitas vezes humilhações, todas elas são necessárias. Aí eu não aceito. Como é que Deus permite? Por que Deus não age? Deus não está falando. O silêncio de Deus é melhor do que todos os trabalhos dos homens, diga amém. Mas, finalmente, para encurtar, senão eu vou só na história de Davi passar amanhã. A verdade é que Davi, chegou o momento do trono, Davi tornou-se pai de 20 filhos. E Davi, a essa altura que eu estou falando o texto aqui, eu quero lembrar que esse texto do capítulo 28 é uma continuidade do que está no capítulo 22 do mesmo livro. E aqui está o conselho dele de pai, conselho que hoje muitos pais não podem dar e que devia dar, e muitos filhos que também não sabem e nem entendem nem por que estão na casa do pai. Mas eu quero dizer que a essa altura Davi já tinha passado pela queda com Batseba, Davi já tinha passado pelas vergonhas, pelas humilhações, pelo dedo eriçado de Natã. Davi já tinha, digamos assim, confrontado, ou melhor, ter que confrontar seu próprio filho Absalão. Davi já tinha passado pelo fato de Adonias também querer reinar no lugar, sem ser Deus que queria. Seba também, que é outro que se levantou contra ele. Davi já tinha passado pelos aplausos, Davi já tinha passado pela vergonha, Davi já tinha sido treinado de toda maneira. Mas uma coisa que nunca saiu do coração de Davi e que não deve sair do nosso coração. Primeiro, Davi sabia que era escolhido por Deus. Segundo, Davi sabia que foi escolhido primeiro para conhecer a Deus. Segundo, para edificar uma casa. Davi tinha mãos cheias de sangue por causa das grandes lutas. O coração dele estava ardendo desde o início do seu reinado. Ele começou reinando, trazendo a arca da aliança, porque ele bem entendia, não adianta trono sem o dono do trono estar. E ele chamou a arca da aliança, trouxe. Na primeira vez, Davi esqueceu de ler a Bíblia, como a gente, né? Não leu a Bíblia.
E foi na base da empolgação, festa e pulo e dança. Mas faltava a Bíblia. A gente erra muitas vezes porque não leu a leitura da Bíblia dominicalmente ou diariamente. E houve uma morte daquele moço. Davi temeu. Esse temor levou ele agora a ler a Bíblia. Diga amém. Mas eu quero acrescentar, não precisa alguém morrer para você ler a Bíblia. A Bíblia está com você. Eis que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. As 3 posições. Eu não sei em que posição está na sua vida, mas precisa estar no coração. Só vai mudar se ela sair e entrar. Amém? Pertinho. Muito bom ter uma Bíblia aqui. Mas melhor quando essa Bíblia é transferida pela graça e começa a remoer o coração. Aí você larga tudo. Por que deixou emprego? Por que deixou isso? Ah, meu irmão, porque a Bíblia falou, amém? Essa Bíblia é viva. Ela tem um ser vivo nela. Mas, amados, aqui está Davi já na velhice. Muitas vezes a gente se apega tanto ao pecado de Davi, programa, é porque. Mas, irmão, essa parte aqui foi o coroamento de uma velhice de um homem que andou na presença de Deus. Pecou, era falho, era, não, perfeito não era, mas havia no coração desejo de agradar a Deus. A prioridade de Davi não era ele, não era o trono, não era ser visto, mas agradar a Deus em todo o tempo. E as Escrituras nos falam que agora, já na velhice, ele devia ter aqui, no mínimo, quase 70 anos. Porque ele reinou 40 anos, entrou no trono com 33, então ele foi para os 73 no mínimo, e Davi já estava aqui beirando os 70. Quando, por ser um reino maravilhoso, como Davi levantou, ergueu, Deus levantou através de Davi, seus filhos estavam querendo, de alguma maneira, havia guerra pela herança. Finalmente, Davi, na direção de Deus, escolhe o seu filho Salomão. E agora chegou a hora de uma reunião com toda a liderança maior. Todos os generais, todos os governantes, todos os anciões. E ele estava cercado com eles quando Davi, uma parte da sua convocação foi, ele disse essas palavras, que serviu para eles, mas continua servindo para cada cristão, para cada líder, para cada pai, para cada filho, em todo o tempo. Deus nos escolheu. Era isso que ele estava dizendo. Deus te escolheu. Agora, escolheu para quê? Escolheu para você primeiro conhecê-lo. Diga amém. É muito importante conhecer a doutrina da igreja, é muito importante conhecer a teologia que a igreja segue. A administração da igreja é muito importante. Mas muito mais importante é conhecer o Senhor da igreja. Como encargo daquele de nós, Deus nos escolheu para conhecer e, em segundo lugar, para edificar sua casa. Precisa conhecer o dono da casa, porque você vai trabalhar na casa e com a casa. Você precisa conhecer o dono da casa. Muita gente entra nessa casa, pensa, não é igual a outra, não. Aqui existe um povo eleito, e para entrar aqui nessa casa e saber lidar com ela e edificar, precisa conhecer o dono da casa. Amém ou não amém? Você está conhecendo o dono da casa? Ou só a casa do dono? Não sei. Mas é importante que nós atentemos para este conselho. E tu, meu filho Salomão, e tu, meu filho Davi, e tu, meu filho Joaquim, e tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Ele não disse, ele ia construir uma casa, estava se referindo à casa material, o santuário. Mas ele não disse, vá conhecer aí os tipos de pedras, vá procurar engenheiros. Não, vá conhecer o Deus de teu pai. Que ousadia, né? Eu sou falho, vamos dizer, mas conheça ele. Conhece o Deus de teu pai. Para conhecer a Deus, nós precisamos entender
que precisamos de revelação. Nenhum homem no natural ele conhece a Deus. É Deus quem se revela. E há uns 4 meios, pelo menos, até teologicamente falando, de se conhecer a Deus. Primeiramente, pela palavra escrita. É uma maneira de conhecer a Deus. A outra maneira de se conhecer a Deus é através da criação que Ele fez. A terceira maneira de conhecer a Deus é com experiências com Ele próprio. E a quarta maneira é através de Jesus Cristo, que normalmente, para nós hoje, é a primeira grande maneira. Mas nós vamos conhecer a Deus como? Como eu disse, por revelação. Revelar é descortinar. Se aqui tivesse uma cortina, então tirar da cortina, saber se ia o que tinha por trás. Então, é Deus que se incumbe de tirar a cortina, a venda, aquilo que é obscuro, aquilo que é natural, e traz o sobrenatural, pela fé na palavra dEle, a conhecer a Ele. Por exemplo, nessa manhã, enquanto cantavam, Deus está trabalhando. Amém? Para cada um, Ele tem uma porção daqueles hinos, que vai trabalhando dentro de mim, dentro de você, atraindo a sua atenção como a sarça que arde, e vai chamando a atenção para o sobrenatural, porque enquanto estiver no natural, não está sendo iniciado o culto. O culto começa quando a lâmpada de Deus está acesa e ardendo dentro de nós. Quando os glória não é porque o irmão pede, mas porque voluntário, espontaneamente, sai e brota de dentro de nós, pelo ardor, pela presença, pelo mover, pela iluminação, pela graça, porque Ele é dono da casa, Ele entrou, Ele age, Ele fala, Ele faz, Ele conhece. Conhece o Deus de teu Pai. A Bíblia dá muitos textos para esse caminho do conhecimento. Nós encontramos, profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Os judeus que conheciam a escrita e não o dono da escrita, sabiam onde Jesus deveria de nascer, qual a tribo, mas não conheceram Jesus. Jesus, quando chegou lá no capítulo 11 do livro de Mateus, ele disse assim: graças te dou, Senhor, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, aos inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Porque assim, Pai, te aprove. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, a não ser aquele a quem o Filho quiser revelar. Diga revelação. É a necessidade que eu tenho do Deus que me guia aqui na terra. Revelação. Não é de religião, é de revelação. Não é de informação, é de revelação. Então, Jesus disse aos judeus: se vós, acabamos de ler no capítulo 14, se vós conhecesseis a mim, conhecia também meu Pai. Porque eu e o Pai somos um. Felipe, tanto tempo você está comigo e não conhece o Pai ainda. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo. Olha as obras, olha os frutos. Hoje de manhã, caminhei um pouquinho lá em torno da casa, que eu não sei aqui, conheço a cidade. E eu passei por perto de uma árvore que estava cheia de flores. Tinha passado ontem e hoje, mais uma vez, hoje eu dei uma paradinha. Ela está toda cheia de flores. E é um perfume singular dela. O Senhor me começou a falar, assim, veio na minha mente, que nós somos árvores plantadas à beira de córregos. Nós devemos ter um momento, etapas de flores. Nós devemos ter, como aquela árvore tinha, um cheiro, perfume particular dela. Mas nós temos o perfume de Cristo. Onde você vai, não pode cheirar a carne, a mundo, as coisas dessa terra. Seu cheiro deve ser do alto. Você andou com Jesus, anda com Jesus. Qual o seu cheiro? Quais são os seus frutos?
Primeira coisa, conhecer as Escrituras, para poder entender o que Deus quer. Antes de Jesus Cristo vir, a Escritura já falava acerca dele, de onde nasceria, como nasceria, qual a tribo que viria, para que quando Jesus chegasse, não houvesse engano. Antes dele nascer, já estava escrito, diga amém. Amém pelas Escrituras. Nossa fé está fundamentada nas Escrituras. As demais coisas são adenos. Elas vêm para confirmar, ratificar caminhos de Deus, vontade de Deus. Porém, as Escrituras é o fundamento. Crente que não lê Bíblia, há uma possibilidade de engano, sim. Por melhor e mais sincero que você seja, ou nós sejamos, a possibilidade de engano. Porque você não está, nem eu, nesse caso, atentando para o que está escrito. Os princípios da palavra, as promessas da palavra, o caminho da palavra e do Espírito. Então, vamos aqui, essa é a primeira coisa. Jesus diz em Mateus 22, 29, errai não conhecendo as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e julgaste nelas a vida eterna. Amém? Jesus diz em João 7, 37 a 38, quando acabaram de ter uma festa de 7 dias, os judeus já cansados para voltar para casa, Jesus ficou de pé e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E ele disse mais, essa água que eu lhe der, tornar-se-á uma fonte que pula para a vida eterna. Quem é que tem sede? Sede de Deus. Esse homem chamado Davi, lá no Salmo 62, ele diz, a minha alma tem sede de Deus. Lá no Salmo 102, ele diz assim, quando virás à minha casa, não porei coisa má diante dos teus olhos, faz uma visita no meu lar. Minha alma tem sede de Deus. Mas corços bramam pelas correntes das águas, assim a minha alma por ti suspira. Até onde vai o seu calor, o seu amor, o seu reconhecimento, a sua gratidão, o seu desejo, porque Deus não quer apenas que nós sejamos gerados novas criaturas para ir para um céu, mas Deus quer que nós cresçamos por dentro, desenvolvamos por dentro. Na linguagem de Paulo disse, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, corria com o menino, mas depois deixei as coisas de menino. Até quando nós vamos ficar crente um pouco sem querer desenvolver, né, irmãos? Mas as Escrituras nos faz crescer. Amém ou não amém? Ame a palavra. Eu queria citar João capítulo 8, 31, 32, diz assim, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, alunos, aprendizes, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. E os orgulhosos judeus disseram, olha, liberdade, nós somos filhos de Abraão. Eles tinham um engano muito grande por ser filho de Abraão, precisava reconhecer o filho do pai, a quem eles não estavam discernindo. E por isso, Jesus veio para os seus, e os seus não receberam, mas todo aquele que nele crê, nasceu de novo, dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Como filho de Deus, não podemos mais andar como filho de Joaquim, de José, de Severino, somente. É muito fácil botar a culpa nos pais, na criação dos pais, na falta de conhecimento dos pais. É muito fácil trazer uma herança maldita no coração, mágoas, ressentimentos, lembranças más. É muito fácil dizer, eu não cresço, eu não evoluo, eu não progrido. Mais fácil do que isso é você saber que nasceu de novo, tem um Pai do céu, que não é rancoroso, não é um Deus briguento,
de divisão, de sublevação. É um Deus que tem um coração íntegro, justo, misericordioso, compassivo, cheio de paz. Que esse coração precisa estar em mim, está em você. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não supor ser semelhante a Deus. Deixa para lá, vamos para cá. Primeira coisa, as Escrituras. Segundo, através da criação. Salmo 19 diz assim, deixa eu ver, me lembrar da primeira palavra. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite, sem linguagem, sem som, mas se entende, há uma linguagem no oculto. Agora, como é que eu vou conhecer, entender a revelação de Deus pela criação? Meu irmão, pela a grandeza dela e pelas coisas pequenas dela, coisas que só através de microscópio podem enxergar, discernir que elas vivem, que são seres vivos. Pelos tamanhos, pelas formas variadas, pela beleza, pela função, pela harmonia desse ecossistema, que apesar de ser tantas coisas, todas elas contribuem de uma maneira harmoniosa. Por isso, afetar essa terra é sermos maus moradores. Salmo 118 diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. E esses filhos dos homens têm acabado da terra, o ar, as águas, poluído tudo, queimado tudo, destruído tudo. Agora já estamos com 7 bilhões e 300 pessoas, é que despertamos. Precisamos cuidar da natureza. A casa que Deus te deu, você gostaria de alugar uma casa e o cicrano, aquela casa foi uma herança, alugou a você e você deteriorou a casa, não pagou aluguel, acabou com tudo que tinha na sua casa. Você fica feliz com isso? Papai entregou uma casa. Primeira casa que Deus entregou é o ventre materno. Segunda casa é a casa física. Terceira casa é a celestial. Está cuidando da casa? Por incrível que pareça, tem até crente preguiçoso, que nem da casa física dele, nem da dele. É a casa fedorenta, desorganizada. Eu sou assim mesmo? Não, meu filho. Cuida da tua casa. Linguagem que foi dada através de um profeta para um rei. Põe em ordem a tua. Amém. Queridos, a outra coisa é a respeito da experiência pessoal. Para cada um de nós, em algum tempo, em alguma circunstância, Deus nos atraiu. Diga amém. Não foste vós, foi Ele que vos escolheu a vós. Coisa linda. A gente era duro, cego, morto, resistente. Jamais podíamos conhecer a Deus. Mas o Senhor revelou-se a nós. Ele nos escolheu. Para Davi foi lá no campo. Para Moisés foi uma farsa. Para Saulo foi no caminho de Damasco. Para a mulher de Samaria foi lá no poço de Jacó. Mas qual foi? Aonde? Como? Deus te encontrou. Faça aí uma lembrança. Você que é do Ceará, você que é São Paulo, você que é do Brasil. Onde foi que Deus te encontrou? Como foi que você se posturou depois que Deus se revelou? Olha, pastor, eu subia muito, eu era de jejum, eu era de oração. Eu estava sempre firme. E agora? Onde está você, querido? Eu vim para as Américas. Meu caso agora é a grana. Eu preciso ter grana, porque sem grana, tudo é na grana. E tem que ter grana. Tem que ter grana, irmão, mas tem que ter comunhão com Deus. Koinonia, parceria. Ele é Senhor.
Dai alabagaçou, baracai. Ele precisa do seu coração de volta. Onde está teu coração? Teu coração está onde está teu tesouro. Onde está teu tesouro? A gente tem um cuidado com os dólares, né? Aqui é dólar, lá é cruzeiro. Real. Quanto é a oferta? Não é uma piada, é uma realidade, mas é jocosa. Lá em Goiânia, Pernambuco, próximo de João Pessoa, tinha um fazendeiro rico, tinha dinheiro, gado, vaca, jumento, tudo. Ele era aqueles crentes, Então chegava na hora do ofertório, o povo estava olhando para ele. Aí o bichinho virava as costas e tirava. Aí começava. Diz que tinha uma nota de Cabral que tinha um chapéu, era capaz dele tirar até o chapéu da cabeça do aquela nota mais inferior para dar oferta. Queridos, você foi escolhido para conhecer a Deus. Amém? Mas também você foi escolhido para edificar a casa de Deus. Ok? Estamos aqui na fase da experiência particular de cada um. Próximo tópico. Devemos entender que o crescimento se faz necessário como a segunda etapa depois do novo nascimento. E não haverá crescimento sem continuamente houver iluminação espiritual no seu coração. Iluminados, pois, os olhos do vosso entendimento, está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, para que saibais qual é o tamanho, a dimensão, a largura, a profundidade desse Cristo vivo que nos chamou. Precisamos conhecer e continuar conhecendo. Paulo diz para que não sejais mais meninos, levados por vento de doutrinas, pela maldade de homens. Menino gosta muito de emoção. Eu sou muito emocional, mas graças a Deus, eu apesar de continuar sendo emocional, eu ainda tenho um pouquinho de coerência, discernir as coisas de Deus. Houve tempo na minha vida espiritual que quando um profeta levantava e vinha falando língua estranha para mim, eu já ficava arrepiado. E eu já ficava, ele vai falar comigo. Eu nem ouvi o que o homem dizia. Eu chorando. Você é assim? Tão emocional que não quer nem... ele já vem, meu Deus, que vai falar comigo. Escute como um filho mais amadurecido, escuta o pai, escuta a voz do pai. Às vezes, na hora que Deus está falando, o outro irmão está... calma, meu filho, deixa o dono falar. Escuta a voz do pai. Deixa de tanto choro. Você não é criança que está num bubu ainda. Amém ou não amém? Já cresceu? Eu tenho 30 anos de crente. Já cai os dentes e você ainda não cresceu. Meu Senhor. Olha, irmão, tem crente que é tipo machista. Quanto mais velho, mais amargo. O texto, então, fala, conhece o Deus de teu pai. Conhecimento por iluminação espiritual, em que a palavra e o Espírito Santo. Esse é o processo inicial. O homem está morto, está caído, não tem consciência, não pode entender. Mas a pregação da palavra ilumina a sua consciência. E chega a um ponto dele, por si próprio, pela iluminação, passar a perceber o mundo espiritual e se erguer na sua vontade, e se decidir e escolher Jesus Cristo. Deus lhe dará a chance. Deus ilumina o homem interior. Deus tira as trevas da alma pela palavra. Por isso, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, esse é o mal de deixar de evangelizar. Como querer que as almas sejam guiadas, iluminadas, se não houver luz?
A luz está na palavra. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas, queridos, a iluminação, eu só quero citar 2 versículos. Lá em 2 Reis, está escrito, 2 Reis, meu Deus, e aquele homem de Deus chamado Eliseu, ele disse, orou e disse, Senhor, abre os olhos desse moço. Porque o moço só via guerra, só via soldados sírios, só via perseguição e o fim. E o profeta estava quieto, seguro, porque sabia em quem tinha crido, sabia que ele estava ali presente. E ele não estava vendo. E por isso ele orou, abre os olhos desse jovem para que ele possa ver. Quanto precisamos desta oração. Muitas vezes estamos pedindo muitas coisas, menos o que é com inteligência espiritual. As carências da alma, do intelecto espiritual, do crente regenerado, nascido de novo, que precisa crescer e saber o que é que Deus quer da sua vida. Você não foi chamado para ser um enchedor de auditório, você foi chamado porque Deus tem uma missão para você. Você precisa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sua mente precisa ser renovada, restaurada. A mente de Cristo está em você e você precisa saber o que é que Deus quer para você. Amém ou não amém? Amém. Mas, então vem a primeira coisa, a iluminação, a segunda é a purificação. Purificação é o mesmo termo que eu usasse a palavra santificação. Certo? Essa palavra santificação, com seus derivados, tem mais de 1.060 vezes dentro do Velho Testamento e Novo. E é um termo que hoje nós não muito pregamos sobre ele, quase não se ouve falar sobre santificação. Porque santificação adentra, engloba renúncia, submissão, perseverança, e isso não é bom. O que é bom é que os nossos olhos se encham das coisas terrenas. Mas isso não é as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nos traz para nos aproximar de Deus. Toda mensagem que é para se aproximar de outras coisas, e não a pessoa de Deus, está errada. O fundamento é você e eu nos aproximar do Senhor. Achegai-vos a mim, e eu? Quem precisa de quem? Amém? Santificação. Então, a Bíblia nos fala, dando só um pouquinho assim, essa purificação ela é feita, lá no Salmo 119, pela palavra. Quando diz assim no Salmo 119, versículo 9 e 11, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como o mancebo, como é que o jovem pode, no tempo de hoje, numa geração pós-modernidade, mas possuir o seu coração puro? Só tem uma maneira, guardando a palavra dentro do coração. Amém? A palavra. Segundo, confissão de pecados, sabendo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8 até o 15, nos purifica de tudo. Se confessarmos, se andarmos na luz como Ele na luz está, aí ficamos intrigados do irmão, brigando com o irmão, é assim? Temos comunhão uns? Então não adianta pegar uma parte do versículo, o sangue de Jesus tem poder. Tem. O sangue de Jesus purifica. Purifica. Mas primeiro tem que andar na luz. Diga amém. Quem pratica a verdade, João capítulo 3, verso 17. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem anda no escuro é guarda noturno. Você é ovelha, filho do Pai. Não faz as coisas escondidas, porque existem anjos e demônios que estão anotando. Olha para ela, canta tão bem, fala a língua estranha, que é uma maravilha. E quando profetiza, dá um rodopio. Mas eu sei o que ela está fazendo. Cuidado, não dê legalidade ao diabo, que ele vai te apresentar. Devassi alabagai. Vai te condenar, vai trazer informação. Diz a Bíblia lá no livro de Apocalipse que ele é acusador dos nossos irmãos.
Adianta você estar se ocultando, querer fugir, o pastor não está, minha mulher não está, meu filho não está. Ninguém me conhece aqui. Não conhece? Você está acompanhado, meu filho. Está a lapa de anjo que está perto de ti, como diz o Matuto. E o demônio? Chega, tá assim, ó. Onde tu vai, bichinho? Estou te vendo. Esse pensamento teu, estou notando. Ele não vê o pensamento, mas vê o desejo. Aquele sorriso frouxo. Aquele piscar de olho. Quando é que uma mulher entende que o homem quer alguma coisa com ela? Quando dá um olhar cheio de graxa para ela. Eu comecei assim com ela. Não é verdade, irmão? Então, o adversário percebe que há uma inclinação, percebe que há uma direção, percebe que o bichinho, essa alma, quer reza. Então, irmão, é preciso perceber. Não se esconda da presença de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139. Sabe o meu sentar, o levantar. De longe entende os meus pensamentos. Antes que as palavras cheguem na minha boca, tu, ó Senhor, sabe tudo que eu vou falar. Senhor, os teus olhos me viram quando a substância era sem forma. Quando fui gerado no ventre da minha mãe, tu já escreveste a minha história. Jesus, não deixa eu fazer uma história feia. Eu quero uma história que te glorifique. Diga amém. Tem crente de mantelado, irmão. Deixa eles para lá. Vamos aqui. Nós estamos falando da purificação. Última coisa aqui nesse tópico. Meu filho me lembra, viu? A primeira disse iluminação, a segunda purificação, a terceira quebrantamento. São fases de crescimento por dentro. Quebrantamento. Quebrar não é coisa boa. Aquilo que os nossos olhos estão perfeitos, está certo, harmonioso. E Deus muitas vezes vai, pega e quebra o vaso. Diga amém? Ele quer fazer outro. Mas eu era tão bonitinho, eu era tão bonzinho. Por que foi que aconteceu isso comigo? Bem, queridos, não há um crente que não vá à casa do oleiro. Desce para ver, porque Deus vai falar, amém? Aí está lá o homem, naturalmente, pegando barro, amassando barro, argila, colocando água, tirando as pedras, tirando os capim, o restinho de capim, e colocando na forma. E agora o seu pezinho, de uma maneira rudimentar, fazendo um vaso novo. Se o barro falasse, ele dizia, por que você está me quebrando, me amolecendo? Eu já estava um vaso disponível, você me quebrou. Depois de tanto tempo, você me quebrou. Irmão, é melhor Deus quebrar, diga amém. Bem, vamos deixar para cá. Então, a gente encontra essa parte, e eu diria que o quebrantamento se faz necessário. Davi teve um quebrantamento no meio de lágrimas de amargura. Jó também. Eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. E porque meus olhos espirituais te veem, eu me abomino. Eu tenho rejeição ao que eu pensava antes, ao que eu achava antes. E no pó e na cinza eu me humilho perante ti. Davi, quando trouxe a arca, ele teve um momento de quebrantamento, mas num sentido bom, de êxtase, de presença, de gratidão. E Davi pulava, tirou a capa, o paletó dele como pastor, jogou fora. E era uma maravilha do céu. Nabal estava lá olhando, olha como o rei está se comportando. Rei de Israel, no meio das servas, se descobrindo, dando pulo. Que carnaval é esse? Quando ele entrou, ele disse, ante o meu Deus, me humilharei. Mais do que isso, eu quero fazer para ele. Porque foi Deus que me escolheu antes do que a casa de teu pai. Ele tinha uma razão de dizer, diga amém. Saul reinou 40 anos sem a bênção.
Deus estava tão intrigado dele, tão revoltado contra ele, que nem falou com ele mais. Querido, como vai terminar seus dias? O problema não é o início é muito bom. Tudo no início é lua de mel. É beijo, é abraço, é presente, é tirar a cadeira, é abrir a porta. Aí depois de uma caminhada, você não sabe abrir não, é? O negócio muda. Mas Jeová está nos ensinando a como persistir fazendo as coisas boas. Amém? Se essas mulheres falassem, é verdade. Mas tudo bem. Quebrantamento. Salmo 51, versículo 12, 17. Tu amas a sinceridade no íntimo e no oculto me faz saber, entender a sabedoria. Deus ama a sinceridade. Está perto? 5 minutos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, vou adiantar um pouquinho. O tempo, né? Então, veja bem. O outro tópico é que diz que Deus esquadrinha o coração. Deus conhece as imaginações do nosso coração. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, ou é 5, verso 6, que Deus olhou e viu que as imaginações do coração do homem eram só má continuamente. Deus se entristeceu de ter feito o homem. Por que foi que eu fiz? A imagem minha, a semelhança minha. E tudo que ele pensa agora é má. Continuamente má. Devemos ter muito cuidado com o que nós pensamos, imaginamos, se é de qualidade, se glorifica a Deus, se está Deus no primeiro lugar, ou é nós, o nosso desejo e a nossa vontade. Não vou mais citar, eu podia citar Jeremias 17, versículo 9 a 10, quando diz que o coração do homem é enganoso. E além de enganoso, desesperadamente corrompido. E só o Senhor consegue esquadrinhar, colocar esquadro, medir o coração e mostrar para a gente, olha como tu estás. Pedro se enganou, contigo eu vou. E não foi, nem estava pronto, estava tudo errado. Porque Pedro ainda faltava quebrantamento. Aí, mais tarde, Jesus diz lá no capítulo 20, lá em João, quando diz assim, quando tu ficares velho, quando era jovem, tu ia quando tu queria, a tua vontade era soberana, mas quando tu envelhecer, outro tu estenderás as mãos e outro te cingirá. E levar-te-á para onde tu não queres. Falando do gênero de morte, na qual Pedro glorificou a Deus. Há um sonho, há uma proposta, há um propósito, é para a glória, Deus vai ajudar você a cumprir. A velhice não vai ser de choro, de lágrimas e de vergonha. Se algo está errado, ponha no altar, conserte a vida. Seja pai, seja filho, porque há um Deus no céu que comanda o universo e sabe bem o que Ele tem para você. E, amados, o último tópico eu coloquei uma alteração, quando coloquei aqui, nós não somos insubstituíveis, em verdade, porque o texto está dizendo, olha, no versículo 10 do capítulo 28 de 1 Crônicas, olha, pois, dizendo ele a Salomão, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. E aí eu coloquei aqui, ninguém é insubstituível. Há muitas pessoas que Deus começa a querer trabalhar com Ele, Deus quer lhe confiar uma obra, Deus quer entregar um ministério, Deus quer ir com você mais e mais. Onde está escrito isso, pastor? Lá em 1 Samuel, logo no capítulo 1, 3, mais ou menos, quando Deus disse, eu tinha dito a você e a sua família, que não ia faltar descendente no trono. Mas agora longe de mim tal coisa, porque quem me honra eu honrarei, mas quem me despreza será envelhecido. Irmão, é uma opção. Deus te convida. Você é um eleito. Você foi chamado. O Espírito está com você. A palavra está com você. E Deus está também com você, enquanto você estiver com Ele. Observe essa frase, enquanto você, o texto diz aqui, enquanto você estiver com Ele. Se você deixar Deus, eu não quero porque eu quero isso.
Deus também te deixará. Deus não está chalerando ninguém para ir para o céu. Deus lhe convida ao arrependimento, à santificação, à submissão. Porque a Bíblia diz que ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós. E ele quer dar tudo que você necessita. Ele não vai ter mão, ele não tem mão mirrada. O nosso Deus é Deus de prosperidade, de crescimento e de multiplicação. Mas, por favor, coloque ele em primeiro lugar. Priorize ele. Priorize a obra. A primeira parte da frase foi essa. Deus nos elegeu, escolheu para conhecê-lo. Segundo, para edificar uma casa para Deus. A casa de Deus hoje somos nós, conforme Hebreus capítulo 2. Você está edificando essa casa? Agora vamos aqui, conclusão. Essa vai ser de última. Como Davi edificou? Primeiramente, no temor do Senhor que ele tinha, temor, respeito, honra, reconhecimento, gratidão. Ele adorava a Deus através de uma harpa lá dentro dos matos, tornou-se levita. Segundo, Davi adorou a Deus através de um espírito de gratidão e adoração durante toda a sua vida. Davi, na verdade, educou seus filhos. Por exemplo, Salomão, ele viveu muito mais com Natã, o profeta, era o profeta do palácio, mas um profeta de palácio que não era um bajulador, era homem de caráter, que no momento dele dizer assim, é você que, o homem é esse, você é o homem que Deus está dizendo. Ele disse, por isso ele era um homem nobre, e Salomão viveu com ele viveu mais na mercê, na influência desse homem profeta. Por isso, os primeiros anos, vários anos, décadas de anos, Salomão andou com Deus de maneira agradável. Porque a companhia dele, o diálogo com ele, com aquele homem, enriqueceu-lhe por dentro. Ele colocou o nome de Gedalias, que quer dizer amado de Deus. Era Salomão, mas para o profeta Natã, Gedalias. Esse é um amado de Deus, e foi mesmo. Assim como o pai era amado de Deus, Deus te ama. Mas porque Deus ama, Deus educa, Deus disciplina, Deus cuida, Deus quer ser Senhor, Deus quer ser dono. Amém? Como edificar? Vamos para o mesmo capítulo seguinte. Concluindo, está perto, capítulo 29. Essa convocação fez com que todos que estavam ali, de liderança maior, Davi disse no capítulo 29, versículo 5, para a gente pular. Versículo 5 diz assim: o ouro para as obras de ouro, porque ele juntou todo o ouro, toda a prata, todo o ferro, deu a planta da construção. Deus não permitiu ele construir, mas ele preparou totalmente tudo que era necessário para seu filho construir a casa do pai. E as Escrituras nos falam de que, além disso, ele pegou os levitas, separou em turnos, deixou a parte de louvor e de também porteiro, tudo já designado. Davi não morreu deixando as coisas para depois, na reencarnação que não existe, eu voltar e botar em ordem. Davi concluiu, que anda na presença de Deus, conclui o que Deus tem para ele. Se você é um escolhido, Deus tem plano e Deus quer fazer parte de sua vida em primeiro lugar. Davi contribuiu com quanto? 40 toneladas de ouro. Na King James diz isso, é 40 toneladas de ouro. Ouro de Ofiro, melhor da qualidade. As madeiras do cedro do Líbano. Davi contribuiu para a construção, para a edificação espiritual. Davi contribuiu para que houvesse perfeição na casa dele. Cultos no horário certo. Toda a terra não tinha um lugar que mais atraísse a presença de Yahvé do que lá em Jerusalém. Quando Deus passeava lá no céu, havia um chamariz, um perfume que subia da terra. Oração e louvor. Lá, diariamente,
turno de sacerdote, turno noturno. Sim, ele é digno, ele é digno, ele é digno, ele é digno. Ele é digno de receber o louvor, não só aqui, em casa, em todo tempo, em todo lugar. Como Davi edificou. Mas vamos ler o versículo? Agora eu vou concluir mesmo. Versículo 5 diz, a parte B, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor, voluntariamente. Deus quer um serviço voluntário. Não é pela lei. Davi viveu no tempo da lei, mas Davi viveu como se estivesse totalmente sob a graça, direcionado por Deus. Abacuque foi outro que viveu no tempo da lei, mas ele concluiu, depois que foi revelada a ele a maneira de servir a Deus, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nas malhadas não haja vaca, nos currais não haja ovelha, todavia, vamos dizer, eu me alegrarei no Senhor. Vamos dizer, eu me alegrarei no Senhor. Olhe para o seu irmão e diz, você não pode estar com a cara murcha. Tem que se alegrar, meu irmão. A alegria do Senhor é nossa força. As circunstâncias são maiores? Não. São maiores? Não. Maior é quem está contigo. É a tua força, é a tua alegria, é a tua fortaleza. Alegre nisso, porque aquele que há de vir virá e não tardará. E o seu galardão está para dar a cada um segundo as suas obras. Obras de fé, obras de arrependimento, obras de obediência. Quais são as suas obras? O que você está edificando? Veja bem. Ele te chamou para edificar. Não foi para separar, criar grupo, querer ser distinção na casa, ser igual aos outros. Ah, porque eu tenho o ministério da pregação. Pode ter o que tiver, igual aos outros. Amém ou não amém? Você não foi chamado para perturbar a casa de Deus. Você foi chamado para edificar a casa de Deus. Há uma função que Deus entregou. Agora pense as ofertas que esse homem deu. Quem está disposto voluntariamente, espontaneamente? A Bíblia diz que não só Davi, mas toda a liderança, igualmente, tirou do bom e do melhor, ouro, prata, tudo. Davi disse até do meu tesouro particular, quero oferecer. Não podemos dizer que amamos a Deus se o bolso não se abre. Porque o problema do bolso não está no bolso. O problema está no coração do homem que tem o bolso. E Deus quer falar na sua mente para que você abra o bolso. Invista nessa obra. Deus só tem uma casa na terra. Não importa se presbiteriano, isso é dos homens. Deus tem uma casa, os salvos. Edifica a casa de Deus. Fortaleça as mãos do cansado. Visite os órfãos e as viúvas. Tenha misericórdia dos que estão sofrendo. Abra o coração para servir a Deus. Não precisa estar chalerando. Ah, se o pastor fizer assim, se ele não fizer o que eu mando, que conversa é essa? E pastor ficar debaixo do teu cabresto? Há uma direção de Deus para quem está na frente. Deus é responsável pela sua obra. Aleluia? Então, vamos concluir com a frase. Deus me escolheu para conhecê-lo e edificar uma casa para Ele. Você está aqui, foi Deus que colocou. Não ande de casa em casa procurando outra casa. Seja uma pessoa decidida, definida. Você não é jogador de futebol. Quanto mais oferece, você sai de um time para outro. Você é um filho que tem responsabilidade. Abençoe essa igreja, porque quanto mais você dá, princípio da palavra, lá em Mateus capítulo, Lucas capítulo, agora eu me lembro bem, que diz assim, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitará no regato. Não dê como que é aquele fazendeiro, olhando, tirando o chapéu do homem, por favor, é com chapéu e tudo, mande bênção, mande, veja a igreja como está, o que é que você pode fazer? Pastor, eu quero ajudar em missões, pastor, eu quero ofertar para os necessitados que chegam, imigrantes, pastor, eu quero ser bênção na mão de Deus. Para que Deus te deu? Para quê? Você não vai levar nada. Um dia, aquele defunto gélido, feio, no caixão, não tem bolso, não tem dinheiro, ninguém quer nem beijar.
Nem pai, nem mãe, nem esposa. Porque quando beija não há mais comunhão. Só está o tijolo ali. É tudo que restou. Aí aquela bela mulher, acabou essa pobrezinha. Então, por que você e eu não colocam a mão para ajudar a obra? A Bíblia diz lá em Malaquias, para que haja mantimento na minha casa. Amém? Não quer a sua casa farta? De Deus também. Deus nos abençoe, para nós é uma honra estar aqui, compartilhando a palavra, porque não tem gosto maior no meu coração do que enquanto meu filho disse que não gosta de pregar, se tiver outro que prega, ele prega. Não, meu irmão, eu já estou com o martelo e com o prego na mão todo tempo. Deus nos abençoe, muito obrigado, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos.